Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde, Além da Saúde, chegando nesta segunda-feira junto com você, a nossa audiência querida, favorita, que está aí sempre, todas as segundas com a gente. E a tecnologia é isso, não é? Se não pode acompanhar ao vivo, fica arquivado tanto no YouTube quanto no Facebook para você ter acesso às joias que são o nosso Além da Saúde. Chamo de joia porque é feito com muito carinho, com profissionais escolhidos a dedo e que realmente nos capacitam com mais conhecimento, que eu acho que é sempre um presente mais precioso que a gente pode ter nessa vida. O conhecimento que ninguém tira da gente, né? Então você pode assistir, pode compartilhar. E eu já peço aqui para você compartilhar a nossa live para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso Além da Saúde. E além disso, você pode assistir, pode escutar onde, não é, você quiser, a hora que você quiser também. Então também aproveite para seguir os canais da Is Rádio Podcast, tanto no YouTube, no Facebook. Agora estamos ao vivo pelo Instagram também da Is Rádio Podcast, tá bom? E além disso, aproveite e me siga também no Instagram, fabiana.fatoreto, e assim o meu canal no YouTube. Posteriormente, durante a semana, a gente também sobe todos os episódios do Além da Saúde para o meu canal do YouTube, fabiana.fatoreto, para você também ter acesso. Estamos no nosso episódio de número 41. E esse episódio de número 41, no dia 8 de abril, temos aqui, olha, um novo layout que está acontecendo nos nossos estúdios aqui da Is Rádio Podcast. Durante o final de semana, a equipe trabalhando intensamente. Senhor Ramon, que fica com a gente aqui na técnica, junto com seu amigo Matheus, estão trabalhando nesse layout para que a gente traga mais tecnologia, para você ter mais contato visual e ficar satisfeito com o que está acompanhando aqui junto com a gente também pela Is Rádio Podcast. E além disso, temos ar-condicionado novo por conta da iluminação, enfim, tecnologia de ponta para a gente fazer sempre o melhor para você, tá bom? E nesse episódio de número 41, nós vamos falar sobre cirurgias das mamas e contorno corporal, que inclusive, quem acompanhou aqui os meus stories, não é, no Instagram, o nosso convidado diz que são 2 carros-chefes para quem é cirurgião plástico, tanto a questão das cirurgias das mamas quanto para o contorno corporal. E é disso que a gente vai falar junto com o doutor Vinícius Zolesi, ele que é cirurgião plástico aqui da nossa cidade de Limeira. Doutor Vinícius, é um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no nosso Além da Saúde. Espero que seja a primeira de várias outras vezes. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Fabiana para eu vir aqui presencialmente, trazer um pouquinho aí de um conhecimento para a gente bater um papo e tentar esclarecer algumas dúvidas aí das pacientes. Se quiser mandar pergunta para a gente está aqui para clarear um pouquinho esse tema que é muito curioso, desperta muita dúvida nas pacientes, nas consultas. Então, hoje é o momento. Exatamente. Eu vou reiterar, então, o convite do Dr. Vinícius. Nossos chats, tanto no Facebook quanto no YouTube, estão aí, ó, ativos. Então, você que está ao vivo com a gente, pode sim participar, deixa a sua dúvida e eu vou passar, não é, essa dúvida para o Dr. Vinícius, que vai responder. E muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas, todo mundo sai ganhando com isso, tá? Nossa audiência aqui com a gente, Júlia Helena, Ariane Bianchi, o Gainho Pellegrini, que é o Ricardo, o Paulinho do Cinecol junto com a gente, o Carlos Alberto Fiore,
Cultura Fê Comerciários. Um beijo para vocês que estão aqui com a gente pelo chat do YouTube. E temos também o nosso ao vivo pelo Facebook, tá? Então, você que prefere acompanhar a transmissão pelo Facebook, fique aí à vontade. E temos ainda pelo Instagram. Para todo mundo, para todos os públicos, escolha aí a sua rede social e fique junto com a gente, tá bom? Além disso, como eu já falei, não se esqueça, se inscreva nos canais do YouTube, Facebook, Instagram e Rádio Podcast, nos meus também, Fabiana.Fatoretto. E ative o sininho para você receber as notificações, não só do Além da Saúde, mas de toda a programação aqui da Rádio Podcast, que durante a semana tem vários podcasts de assuntos diversos. Então, é sempre rico você ter esse conhecimento, ter acesso a todo esse material que é produzido aqui pelo estúdio, tá bom? E eu quero aproveitar também e mandar um abraço para o nosso apoiador, não é? Que é a Academia Focus Esportes Clube. Lembrando que todos os patrocinadores que estão aqui junto com a gente fazem com que nós continuemos trazendo mais novidades para vocês. Então, é tão importante a gente agradecer os nossos apoiadores, tá? E a Academia Focus Esportes Clube acreditou no nosso projeto do Além da Saúde desde o início. Então, um beijo muito grande ao Fernando e toda a equipe, que é extremamente capacitada quando se fala em qualidade de vida, quando se fala em saúde, porque a estética é uma consequência de tudo isso. E lá você encontra realmente uma academia muito família, um ambiente muito aconchegante. Se você não conhece, vale muito a pena conhecer. Rua Tenente Belisário 367, no centro aqui de Limeira. @Focus Esportes Clube é o endereço do Instagram. Para você que é aluno e para você que não é aluno, porque eles são muito ativos na criação de conteúdo, não é? E esses conteúdos são super importantes para você, mesmo que não seja aluno, você vai ter já mais consciência para poder continuar, não é? Essa metodologia que eles colocam pra gente, um pouquinho por dia, aquela mudança, sabe? De um pouquinho por dia para você sentir na sua saúde e na sua qualidade de vida. Então, os conteúdos da Focus são bem interessantes em relação a isso. E é claro, lá você encontra a natação desde os bebês, a partir dos 6 meses de vida, os bebês já podem ir para a água, já tem a metodologia Gustavo Borges, que eu sou fã e é maravilhosa. A natação até a idade que você quiser fazer. Tem também a hidroginástica, tem as aulas de bike, aulas diversas, não é? Com alongamento, com cargas também, a musculação, o espaço Pilates. É uma academia completa, vale muito a pena você conhecer, tá bom? E falando em cirurgia plástica, atividade física, tem tudo a ver, porque não adianta ir para a sala de cirurgia sem pensar em atividade física, né, doutor Vinícius? Sim, a cirurgia plástica, né, ela é um meio de você atingir o seu objetivo um pouco mais rápido, mas também você vai ter que fazer a sua parte, né? Principalmente em relação a uma alimentação adequada, uma prática regular de atividade física. Então, tudo isso soma para você conseguir um resultado melhor do procedimento que você tem interesse, né? Como nós escolhemos aqui 2 procedimentos, né? 2 linhas para a gente conversar, que são 2 linhas que as pessoas têm muita curiosidade. Cirurgias das mamas e contorno corporal. Então, eu vou dividir para não ficar, né, muito misturado, e para a gente poder ter uma linha de raciocínio contínua e para que fique mais fácil para a nossa audiência poder acompanhar. E se vocês tiverem alguma dúvida daquilo que a gente está conversando, manda aqui no chat. Pode mandar, tá? Tá aberto tanto do YouTube quanto do Facebook. Doutor Vinícius, vamos começar então. Quando a gente fala de cirurgias das mamas, eu acho que unânime as pessoas já pensam em prótese de silicone. Com certeza. O que tem de novidade? Fiquei sabendo que as próteses de silicone, elas evoluíram muito de uns tempos para cá. Sim. E tem uma chamada de recuperação rápida. Gostaria que você explicasse pra gente quais são as diferenças da cirurgia com o silicone, a prótese tradicional, com essa de recuperação rápida. Tem tanta diferença assim? Tá. Então, assim, como hoje em dia a mulher trabalha, está inserida no mercado de trabalho, as técnicas estão avançando para a gente fazer uma cirurgia e devolver essa paciente às suas atividades o mais rápido possível. Então, antigamente, uma cirurgia convencional de prótese, você levava por volta de uns 7 dias para voltar às suas atividades, né? E hoje em dia, com essa evolução, a gente tem essa técnica
que é de recuperação rápida, que ela segue um protocolo com várias medidas para a gente conseguir devolver a paciente no dia seguinte à cirurgia, já para dirigir e para ir trabalhar. Ah, você tá brincando? É em 24 horas. É muito rápido? É muito rápido. Então, assim, parece... O que a gente faz para conseguir isso? Então, a gente vai fazer... Não são todas as pacientes que têm indicação para essa cirurgia. Por isso é importante a consulta para ter avaliação. Exatamente. Tá. Porque a gente consegue a recuperação rápida na prótese simples de silicone. Então, quando a gente precisa levantar as mamas, a gente já não consegue essa recuperação rápida, tá? Então, a gente vai ter que selecionar muito bem essa paciente, selecionando, ela se encaixando, sendo apta a fazer a cirurgia de recuperação rápida, ela vai tomar medicações antes da cirurgia. A anestesia dela também vai ser uma anestesia personalizada e diferente para ela ter o mínimo de efeito colateral das medicações. E a técnica que a gente usa é uma técnica diferente, que é uma técnica mais avançada, né? Que a gente consegue fixar essa prótese de uma forma mais precisa e para que ela não tenha como se deslocar, e dessa forma a gente consegue essa recuperação mais rápida. Então, assim, acabou a cirurgia, depois de 4 horas, a gente tem um protocolo de movimentação com fisioterapeuta que ela já vai começar a mexer os braços. Inclusive, a paciente já levanta o braço até acima da cabeça 4 horas após a cirurgia. Coisa que na cirurgia convencional é proibido. Isso. Na cirurgia convencional, né? Quando a gente não faz todas essas medidas, todo esse protocolo, a gente tem que demorar um pouco mais para a gente liberar essa movimentação, porque a prótese não tem todas essas medidas de segurança para ela não se deslocar, entendeu? Ou seja, a técnica é diferente. Sim, a Foi uma técnica é técnica diferente. desenvolvida para quem Isso. quer fazer a colocação da primeira prótese. Isso. Que não vai precisar tirar a pele, Sim, não vai precisar exatamente. levantar a mama. É só Exatamente. aumento de volume Aumento mesmo das de mamas. volume. E aí tem também uma técnica cirúrgica que a gente tem que evitar ao máximo o sangramento, porque toda vez que sangra numa cirurgia, isso aí leva a uma resposta inflamatória que é responsável por dor no pós-operatório. Então a gente tem que evitar ao máximo, então tem técnicas para a gente evitar ao máximo esse sangramento, para a gente conseguir devolver essa mulher em 24 a 72 horas no trabalho dela. Agora, uma coisa importante a gente abrir parênteses aqui. Como o doutor Vinícius disse, tem que ter indicação. Então, é importante você marcar consulta, vai lá no consultório do doutor Vinícius, conversa, tira todas as... Não saia do consultório com dúvidas, porque quando você pensa em fazer uma cirurgia plástica, envolve muitos detalhes, não é, doutor Vinícius? E não importa se você acha que é o detalhe mais bobo, tem que sanar antes da cirurgia. Exatamente. E tranquila para o centro cirúrgico faz toda a diferença nessa recuperação também, né, doutor? Quanto mais conhecimento, né? Quanto mais dúvida você tira no pré-operatório, você vai conseguir entender o que está acontecendo no seu corpo, o porquê que você está tendo tal sintoma, tudo isso tira um pouco aquela ansiedade, aquela carga que você vem emocional na cirurgia, e você acaba levando aí um pós-operatório muito mais tranquilo. E outra coisa, confie no médico que você escolheu e tire suas dúvidas com ele. Porque nós temos Dr. Google da vida e temos as amigas que colocaram prótese de silicone, mas cada uma é uma. Tem que ser tratada individualizada. É super individualizado o tratamento sempre, né, doutor? Sempre. Então, assim, é muito comum até no consultório paciente mostrar foto de amiga, de alguma prima que colocou, às vezes... Ou de uma famosa, quero ficar assim. Isso aí é bem comum também. Não é, doutor? Ainda mais em época de BBB, isso aí que é igual a participante, então é muito comum. Só que eu sempre falo, a cirurgia ela é personalizada para cada pessoa. Não tem como você comparar o seu resultado com de uma outra pessoa, por quê?
essa outra pessoa, ela tem o antecedente diferente do seu. Então, às vezes, ela teve uma gestação, você não. Ela tomou muito sol, você não. Tem pessoa tabagista. Então, tudo isso vai influenciar no seu pós-operatório. E o que é muito importante também é assim, o seu pós-operatório, ele depende também de como você vai seguir as orientações que são passadas para você no seu pós-operatório. Então, você pode fazer a mesma cirurgia em 2 pessoas. Uma seguiu todas as orientações e teve um pós-operatório tranquilo. Já a outra, às vezes, não segue. Pode ter um pós-operatório mais arrastado. Às vezes até com possibilidade de alguma reparação depois. Com alguma complicação, Isso, porque não seguiu o que foi pedido para ser feito, né? Então, por isso que tem que ser pensado e tem que ser traçado. É uma estratégia que tem que se tratar, que tem que se traçar, né? Sim. Um protocolo e ver também as necessidades dessa paciente, porque a idade, não é? Tudo isso. A vontade que ela tem e até onde o cirurgião vai poder ir também em relação às medidas corporais dessa paciente. Daí a gente volta a traçar aquele paralelo. Chegou com a foto ou com a referência de algum artista, de algum participante do BBB. Eu quero que o meu peito fique assim. Mas espera aí, as suas medidas são totalmente diferentes. Isso. A sua pele, porque se a pele é mais fina, se a pele é mais grossa, tudo isso vai influenciar no resultado, doutor? Vai influenciar. Então, é isso que a gente fala. Não tem como você traçar um paralelo com outra pessoa. Você pode até mostrar, né, na consulta o que você deseja. E eu costumo ser muito claro, assim, se é atingível, eu vou falar. Se não é, eu vou explicar que não é e o porquê. E a gente vai ter que chegar no que é possível no seu caso. Entendeu? E para ficar satisfeita também, para ficar esteticamente correto, bonito, no anseio dessa pessoa, né, doutor? Exatamente, para ver se é possível ou não. Agora, prótese de silicone de recuperação rápida, o doutor já explicou. Tem muita procura? Tá tendo muita procura? Então, tá aumentando, porque assim, tem muitas pacientes que ainda não têm o conhecimento dessa técnica. Certo. Mas como toda técnica, ela vem vindo devagar, mas é uma tendência, né? Por conta da mulher no mercado de trabalho. Às vezes não tem muito tempo para ficar longe das suas atividades. Então, é uma técnica que vem crescendo e provavelmente está vindo para ficar. Como uma das escolhas. Isso. Lembrando, mais uma vez, que tem que ter indicação. Não é qualquer mulher que vai poder se enquadrar na indicação da prótese de silicone de recuperação rápida. Isso. Mas as técnicas tradicionais também evoluíram bastante, né, doutor? Evoluíram bastante. Uma coisa que evoluiu muito de uma década para cá são os implantes, né? Então, a tecnologia, o material que as empresas estão utilizando também melhoraram, assim, muito. Então, tinha até um mantra aí antigamente, né? Que você colocava o silicone, depois de 10 anos você já podia deixar agendada a próxima cirurgia. Isso aí, hoje em dia, já não é tão verdade. Então, a partir de 5 anos, pelo menos, o ideal é você fazer um exame de imagem, geralmente a ressonância, né? Anualmente, para você seguir como que tá tanto a sua mama quanto o implante. Se os dois estiverem ok, a gente segue. E se a paciente não tem também desejo de alterar, a gente repete anualmente. Se a ressonância acusar algum desgaste no implante, alguma coisa que precise ser reabordada, aí já chegou a hora de operar. A ressonância é o exame indicado ou pode ser o ultrassom das mamas também? Então, assim, para avaliação dos implantes, a qualidade deles, se está tudo ok, o indicado é a ressonância. Certo. O ultrassom tem o seu papel, mas ele é melhor para você avaliar o parênquima mamário. Entendeu? Então, parênquima que é a glândula, né? Como está, se está tudo bem. Mas para ver o implante, geralmente é a ressonância. Ou seja, um exame complementa o outro. Isso. Não deve ter a indicação correta. Sim, depende o que você está buscando. Cada exame, ele chega a um ponto que ele entrega o resultado. Mastopexia com prótese estruturada. Explica pra gente o que significa essa nomenclatura difícil. Então, vamos desmembrar esse nome aí que parece ser uma coisa
fora do comum. Do comum. Né? Mas também, assim, é uma técnica que também vem crescendo, tá? A mastopexia é quando a gente, além de colocar a prótese de silicone, a gente também levanta a mama. Então, ela é muito comum naquela mulher que já teve uma gestação, amamentou e não está satisfeita devido à queda. Então, a gente vai fazer o levantamento e também a colocação do implante. Esse levantamento também vai implicar a retirada de pele, o excesso dessa pele. Porque normalmente a mulher que já amamentou, os seios aumentam por conta da fabricação do leite, não é? Exatamente. Aí aumenta, aí depois diminui, tem gente que diminui e o peito, ele cai realmente. E fica sobrando pele. Fica sobrando pele. Então a mastopexia é para isso. Para isso. Para retirada da pele e colocar a mama no lugar. Então a gente vai tirar também esse excesso de pele que foi oriunda da gestação. E por que estruturada? Então, hoje em dia, os melhores resultados a gente consegue quando a gente coloca a prótese atrás do músculo, né? Que é o músculo peitoral. O melhor resultado em relação ao quê? A duração e da mama aonde a gente colocou durante a mastopexia, nesse levantamento. Então, assim, mesmo fazendo o levantamento, com o envelhecimento, com o passar dos anos, a mama vai ceder novamente. Então, Temos a gravidade, né, gente? Que empurra a gente para baixo. Não tem como ganhar do tempo e da gravidade, mas a gente está em busca, né, sempre de técnicas que conseguem dar um resultado mais duradouro. Certo. Então, a estruturada, o que a gente faz? A gente vai colocar essa prótese atrás do músculo e a gente faz uma estrutura nesse músculo que chama alça muscular. Então, como o nome já diz, a gente faz uma alça, a gente abre o músculo no meio dele, a gente faz uma alça e ele fica como se fosse um bolso. Então, a gente vai colocar a prótese, que aí esse músculo vai segurar a prótese e a gente diminui o parênquima da prótese, deixa por volta de 2 centímetros, que a principal causa da mama ceder depois de uma mastopexia é o peso que a mama tem e ela acaba escorrendo por cima da prótese. Então, como a gente diminui esse peso e deixa essa carga da prótese para o músculo, a gente consegue um resultado muito mais harmônico e duradouro. E também tem uma queixa, né, que antigamente era muito comum na mulher que fazia uma mastopexia, que ela ficava satisfeita quando ela estava de pé e ao deitar as mamas escorria para a lateral do tórax. Entendi. Então, isso acontecia porque era muito comum colocar na frente do músculo e não tinha essa alça muscular segurando o implante. Então, quando a mulher deitava, como o tórax ele é convexo, ela escorria para o lado. Então, com essa técnica, as mulheres estão gostando muito, porque quando ela deita, a prótese não sai do lugar. Não escorrega para as laterais e mesmo deitada, ela fica posicionada. Agora, como a gente está falando de uma cirurgia que ainda envolve a prótese, e o doutor citou a qualidade da prótese que mudou e aumentou absurdamente. Sim. Tanto que não tem mais data para essa prótese ser trocada, a não ser que a paciente sinta algum desconforto ou se tem algum rompimento por conta de algum acidente, alguma coisa, né, eventual que pode acontecer. Mas quais são os tipos de silicone que são utilizados hoje e os tamanhos das próteses? É verdade que as mulheres estão pedindo próteses menores em relação a alguns anos atrás? Sim, exatamente. Que assim, até um tempo atrás, né, quando surgiu a cirurgia, como começou, as mulheres queriam volumes maiores, né, que elas não queriam passar despercebidas. Queria mostrar... Já que eu vou fazer cirurgia plástica, todo mundo vai saber que eu fiz. Então, antigamente era isso, né? Só que toda a técnica, ela vai tendo o seu aperfeiçoamento. Então, quanto maior a prótese, ela tem um peso maior e ela acaba cedendo mais rápido. Então, como você aí bem disse, essa moda já está há algum tempo ficando um pouco para trás. Então, hoje em dia, a mulher já quer uma prótese com volumes menores, né?
Então, a maioria fica ali por volta de 300, 350 ml. E ela já não quer mais aquela mama grande por conta da queda e porque já tem um conceito aí de elegância, que é uma prótese mais com formato normal, mas nada exagerado. Ou seja, que fica harmônico com o corpo feminino. Exatamente. Né? Exatamente. Mesmo porque tem as medidas que vocês tiram também para saber o tamanho, se a base tem que ser. Porque tem base de próteses maiores, menores, perfil mais alto, mais baixo também, não é, doutor? Então, assim, a gente. Por isso que a consulta tem a importância que ela tem, porque a gente vai fazer todas as medidas da sua mama. E com essas medidas, a gente vai conseguir, no catálogo da empresa, chegar na prótese mais adequada para as suas medidas, né? E, inclusive, a gente tem várias próteses, né? Para você fazer a prova, né? Para você ter uma ideia. Que às vezes, você só tendo um número na cabeça, vou colocar 300, 350. Não fica tão palpável para a pessoa do que você vê a prótese isso. mesmo, né? Aí lá a gente tem a prótese real, né? Então você vai colocar ela, lógico, por baixo do sutiã, tudo, mas você já vai ter uma noção. Só para você ter uma ideia de tamanho, entendeu? E aí às vezes é muito comum que, uma amiga minha colocou tanto, eu quero colocar. Eu falo, tá bom. Aí eu dou a prótese que ela pede. Ela coloca, não, tá muito grande, essa aqui tá... Tá vendo? Então tem que ter esse cuidado aí para chegar com calma nessa prótese mais adequada. O material dessa prótese também evoluiu bastante? Evoluiu bastante. Então, as empresas, como tudo, né, na medicina, elas estão sempre fazendo estudos, né? Então, tem as próteses de nanotextura, tem a prótese de poliuretano. Então, elas evoluíram bastante e com essa evolução que a gente consegue não ter essa necessidade de trocar em 10 anos. Então, hoje em dia tem mulher com 15 anos, 18 de prótese e tudo bem. Eu me enquadro nisso. Mas também levo à risca ali os exames, então, tá? Não tem que levar à risca. Tem que ser Caxias. Exatamente. Porque daí... Todo ano você fazendo o exame, você vê se tá certo, se não tá. Se não tiver, você volta pro cirurgião e programa e tá tudo certo. E o interessante é que antigamente, tem gente que morre de medo ainda, porque acha que o silicone vai vazar. Gente, as próteses de hoje em dia, elas são em gel. Então, se cortar, não vaza, não é líquido. É interessante a gente falar isso. Porque parece que é tão comum pra você, porque você tá trabalhando com isso todos os dias, mas tem muita gente que ainda acha que é uma capinha e por dentro é líquido. E não é mais assim, não é, doutor? Não. Então, assim, como você comentou, ela é um gel coesivo. Então, o que significa isso? Se você cortar ela vira 2 blocos, mas ela não escorre. Eu vou até montar um vídeo no meu Instagram e eu vou mostrar eu cortando. Acho ótimo isso, porque da gente vê mesmo, né? Não acontece isso. Me marca que eu quero repostar. Vou marcar. Vou essa semana. Aí vocês me sigam lá no Instagram e sigam o doutor também, ó. É Doutor Vinícius Zolesi, DR, né? De Doutor Vinícius Zolesi. Zolesi, Z-O-L-E-Z-I. Aparecendo aí, olha aí, ó. Tá? Segue lá, que daí vocês vão ter acesso também. Inclusive, o material que o doutor posta no Instagram é maravilhoso. Então, para você já que quer se inteirar desse mundo, quer tirar dúvida, ele tem muitos vídeos explicativos em relação a isso também. Já fica o convite, tá? Perdão em interromper. Ou seja, fazer o vídeo cortando, que daí as pessoas vão ter noção disso também, né, doutor? Tem até um vídeo interessante lá no meu Instagram já, que quando a gente coloca o silicone, o corpo vai e faz uma cápsula ao redor. Certo. Então, eu tenho um vídeo mostrando como que é essa cápsula. E eu abro essa cápsula depois de uma cirurgia que eu fiz o explante, né? Que é quando a gente troca a prótese. Então, bem legal o vídeo lá. Esse já tá lá. Acho ótimo, porque tem muita gente que fala assim, mas a minha prótese encapsulou. Mas todas as próteses vão ser encapsuladas. Exatamente. Agora, precisa ver se isso tá trazendo problemas pra você ou não. Exatamente. Porque é normal, o corpo vai sentir um corpo estranho. Então, esse encapsular da prótese é uma proteção do corpo, não é, doutor? Isso acontece com todas. Com todas as mulheres. 100% vai formar cápsula. Agora, algumas vão desenvolver a contratura capsular, que aí é diferente. Que é outro problema. Isso, aí é um outro problema. O que é? Essa cápsula, em algumas pessoas, elas começam a apertar a prótese e elas
a contratura, ela tem 4 níveis, né? E no início dá pra gente tentar resolver com remédio, só que se você começar a ter dor recorrente ou deformar a mama, aí é uma indicação da gente reoperar, tirar essa cápsula e trocar o implante. Porque é aquela cápsula que ela fica com contratura, que ela começa a apertar. Isso, apertar o silicone. Né? E daí vem a dor. Daí vem a dor. E às vezes no grau máximo, né? Ela começa até a deformar. Deformar de tanto apertar o silicone, a prótese. E isso vai alterando o formato da mama. Tá vendo como é gostoso conversar com um especialista que entende do assunto? Aí você vai ler um negócio desse e fala assim, eu não vou pôr porque vai ter contra... Exatamente. Não é assim, tá? Calma. É assim, até frisar, porque isso aí é raro, tá? Então é muito raro acontecer, pode acontecer, mas é uma minoria que vai ter uma contratura. Doutor, tem uma pergunta aqui da nossa audiência. Ariane Bianchi, querida, beijo pra você. Muito obrigada pela sua participação, viu? Ela deseja boa tarde, viu, doutor? E falando assim, excesso de pele e queda pós-bariátrica e amamentação. Existe a possibilidade de mastopexia sem prótese? Ou, dependendo do caso, é necessário colocar a prótese para sustentação? Então, vamos lá. Pergunta bem interessante. É interessante e comum, tá? Quando a paciente faz uma cirurgia bariátrica, é comum ela perder muito peso. Sim. E a grande maioria da glândula da mama da mulher, ela é gordura. Então, nessa perda de peso, a mama dela também diminui muito. E pelo excesso de pele que ela tinha, né? Com as medidas que ela tinha quando ela estava com um peso acima, sobra muita pele. Dá para fazer, em alguns casos, a mastopexia sem prótese, quando a paciente tem um parênquima mamário adequado. Mas, geralmente, na grande maioria das pacientes pós-bariátrica, elas não têm uma quantidade adequada da glândula mamária e, geralmente, a gente precisa lançar a mão da prótese. Para ficar uma estética mais bonita, mais harmoniosa, né, porque, doutor? Assim, a mastopexia sem prótese, ela exige que você tenha uma quantidade adequada do parênquima mamário. De glândula, né? Pra gente pegar e rearranjar esse tecido e dar uma forma legal pra sua mama. Pra ela ficar redondinha. Isso, pra ela ficar... Não é? Mulher quer o que? Eu quero minha mama redondinha de novo. Exatamente. Quero o formato que eu perdi. Isso. E às vezes, só sem a prótese, só com a técnica, não consegue devolver esse formato de uma forma tão perfeita como a paciente quer, né, doutor? Isso. Aí, nesses casos, a gente consegue dar esse formato com o uso da prótese. Mas assim, de qualquer forma, com ou sem, sempre a gente consegue operar essas pacientes. Porque daí é uma questão de gosto também. Isso. A paciente, ela pode chegar lá e falar assim, eu não quero colocar a prótese. Exatamente. Por isso que é importante essa conversa franca e essa consulta para poder traçar o tratamento individualizado para realmente ver a necessidade e a vontade daquela paciente. Exatamente. E tem aquela paciente que quer chegar lá e vai decidir junto com você qual é o melhor caminho. Porque às vezes ela chega lá não querendo a prótese e depois muda. Exatamente. Né? Por isso que a avaliação pré-operatória, a importância dela é total para o resultado. E além disso, os exames que vocês pedem também para fazer precocemente, né? Antes de fazer a cirurgia, também tem que ser levado a sério, né, doutor? Tudo. Que assim, os exames pré-operatórios, ele vai mostrar como que tá a sua saúde, né? Se você não tem uma anemia, algo que precise ser resolvido antes da cirurgia. Então, são os exames que vão dar esse feedback pra gente. E para que a sua cirurgia corra de uma maneira adequada, exatamente, o pós-operatório seja o mais tranquilo possível. Sim. Dependendo da técnica, tem técnica que vai trazer mais desconforto do que outras. Mas aí tudo é conversado e tudo é medicado também, não é, doutor? Tudo também. Então, a gente, no pós-operatório, você tem várias medicações, né? Para você ter o mínimo de desconforto possível na realidade de cada procedimento. Mas... Falando de cirurgias das mamas ainda, redução mamária também é uma técnica bem procurada. Isso. As mulheres que já têm naturalmente as mamas muito volumosas, muito grandes. Tem mulher que não consegue achar o tamanho ideal de sutiã, de tanto volume nas mamas. Começa a ter problema das costas, né, de postura. As adolescentes que têm muitas mamas ficam envergonhadas, já começam a crescer mais envergadinhas, né, não tem aquela postura ereta. Tudo isso vai causando, inclusive, desconforto, não só
na parte estrutural, mas também na parte emocional e psicológica, né, doutor? Sim. Então, assim, outro carro-chefe, né, são as reduções, né? Então, geralmente, o que incomoda muito essas pacientes, além da parte estética, né, são as dores que elas acabam tendo diariamente nas costas. Então, é muito comum uma paciente chega, você vê que ela já está assim, num nível de estresse, cansada, tendo irritada todo dia. Exato. Então, tem umas que já chegam e falam, doutor, ó, eu não quero nem ver muito eu quero que pare de doer minhas costas. Então, realmente tem esse peso, dá esse desconforto, principalmente no final da tarde. E a gente consegue também fazer a redução mamária sem colocar prótese e dá pra gente fazer a redução mamária colocando implantes, né, de silicone para a gente conseguir um formato mais adequado. E aí vai depender muito do gosto da paciente e também das suas medidas para ver se é possível ou não seguir cada caminho aí que vai ser. Doutor Vinícius, essa questão da redução mamária, quando a pessoa ela precisa, ela tem indicação por conta de dores, de desconforto, enfim, e ela ainda não amamentou, não teve filho, isso vai impossibilitar essa mulher de amamentar um dia? Qualquer tipo de cirurgia, tanto a colocação de prótese quanto a mastopexia ou a redução mamária? Ó, a grande maioria das cirurgias de mamas não vai atrapalhar na amamentação, tá? Aqui tem uma chance um pouco maior do que as outras, na redução, porque a gente está tirando uma parte do parênquima mamário. Mas assim, quando a gente vai fazer uma redução e colocar um implante de silicone, que daí a gente precisa tirar um volume maior de glândula mamária, geralmente a gente faz nas mulheres que já tiveram filhos, já amamentaram, e aí acaba sendo uma decisão mais tranquila. Sim. Mas mesmo assim, a chance é uma chance muito baixa. Então, a grande maioria das cirurgias mamárias, a mulher vai conseguir amamentar normalmente o seu filho. Agora, doutor, vamos entrar na questão do contorno corporal para a gente ter tempo hábil de falar, né? Já falamos bastante das mamas. Se alguém que está acompanhando a gente na nossa audiência tiver mais alguma dúvida, pode mandar que a gente vai fazendo aqui pro doutor, tá? Em relação às mamas. A gente vai passar agora para a cirurgia de contorno corporal. Lipoabdominoplastia de definição. Lipoaspiração e abdominoplastia, eu conhecia, duas técnicas distintas. Agora, essa lipoabdominoplastia de definição é a junção dessas duas técnicas? Explica pra gente, doutor. Então, assim, antigamente, né, essas técnicas eram separadas, né? Então, tinha a lipoaspiração e tinha a abdominoplastia. De um bom tempo para cá, a gente fundiu essas duas técnicas. Então, hoje em dia, na abdominoplastia, né, ou na lipoabdominoplastia, a gente foca em 3 principais alterações aí do corpo feminino. Um deles é a diástase abdominal, né? Então, o que é esse nome feio aí que às vezes é muito curioso? As pacientes já vêm sabendo hoje em dia o que é, mas isso aí é o afastamento do músculo reto abdominal que a mulher tem na gestação, né, para acomodar o crescimento do útero. Então, na lipoabdominoplastia, a gente vai unir novamente esses músculos com um ponto. Só nessa união, tem mulher que chega a perder 8 centímetros, 10 centímetros de circunferência abdominal. É muito? É muito. Algumas mulheres, principalmente assim, mulher que teve gêmeos, então abre bastante. Essa musculatura. Então, quando a gente une novamente, é comum perder de 5 a 10 centímetros de circunferência abdominal. Aí, a outra alteração que a gente melhora é a diminuição da gordura com a lipoaspiração. E, por fim, a ressecção do excesso de pele pelo corte da abdominoplastia, que a gente faz ali na altura da cesárea, né? Só que a gente estende um pouco mais esse corte. Então, são essas 3 frentes que a gente consegue. E hoje em dia, o que seria essa lipoabdominoplastia de definição? Que a gente consegue trabalhar melhor a gordura da paciente para a gente deixar alguns relevos no abdômen dessa paciente que antigamente
a gente não fazia. O formato do abdômen, então, ele Isso. pode ser modificado. Exatamente. Então, a gente faz assim, que depois a gente vai entrar na questão da lipo HD, né? Isso. Calma que a gente vai chegar lá. vai Eu sei chegar. que vocês estão ansiosos, mas a gente Já vai esperando. chegar lá. Então, o que que é? No nosso abdômen, a gente tem 2 camadas de gordura separadas, né, por uma fáscia que é como se fosse uma divisória. Então, na lipoaspiração mais tradicional, a gente trabalha mais na camada profunda da gordura. Então, a gente trabalha mais essa camada, diminui a espessura dela e você tem um resultado. Só que hoje em dia, a gente já avança mais do que isso e a gente começa a trabalhar a parte superficial da gordura. Então, por isso que a gente fala de uma definição. Então, a gente consegue fazer a linha alba, né? Que é essa linha que a gente... Do centro do abdômen. Isso, do centro do abdômen, que às vezes na academia é difícil você conseguir esse resultado. A definição. Isso. E as semilunares, né? Que são essas 2 que descem aqui ao redor do reto abdominal. Então, a gente consegue na lipoabdominoplastia fazer essas marcações para deixar um abdômen um passo a mais do que a gente fazia até um tempo atrás. Ou seja, um passo a mais e traz para essa paciente um entusiasmo a mais para ela continuar e isso. manter isso, porque para manter atividade física, né, doutor? Vai ter que continuar, não tem como. Continuar. Então, a lipoabdominoplastia não é um procedimento definitivo. Por quê? A gente diminui a quantidade, só que a gordura, ela tá ali ainda. Então, se a paciente ganhar peso, essa gordura vai aumentar novamente, a pele vai esticar novamente e ela acaba perdendo o resultado da cirurgia. Da mesma forma que se ela emagrecer, fazer atividade física, tiver uma alimentação adequada, o resultado vai ficando cada vez melhor da cirurgia dela. Ou seja, tudo com indicação. Sim. E com cautela, né, doutor? Sim. A gente começou falando, não é, da questão do avanço das técnicas de recuperação rápida, enfim. Mas tudo tem seu tempo. Sim. E a gente tem que respeitar o tempo do nosso corpo Sim. também. E cada um vai reagir de uma forma Sim. diferente, né, doutor? Exatamente. Então, assim, mesmo a lipoabdominoplastia de definição também não é para toda paciente que a gente vai indicar. Tem que ter indicação. Tá. Então, por exemplo, existe paciente que vai ter indicação de mini abdominoplastia, da abdominoplastia clássica e tem até a abdominoplastia em âncora, que a gente faz geralmente nas pacientes pós-bariátrica, né? Que tiveram uma perda grande de peso, que a gente tem que associar até um corte vertical para tirar Por isso que é em todo o âncora. excesso. É o formato de uma Isso, âncora de mesmo. uma âncora. Fica embaixo Isso, do... ela fica na vertical e na horizontal, como se fosse um T aqui, invertido. Para vocês entenderem. Fica aqui e depois Isso, aqui. exatamente. Tem invertido, uma âncora mesmo. Isso, Como se fosse exatamente. uma âncora de navio, tá? Então, mas a abdominoplastia em âncora, ela tem uma indicação também bem restrita, que são para as pacientes que perderam muito peso. Porque aí ela tem uma sobra de pele que só na abdominoplastia tradicional clássica a gente não consegue um resultado. Você usou outro termo, mini abdominoplastia. O que seria essa mini? O tamanho da cirurgia é menor? Então, assim, a mini abdominoplastia também, ela tem uma indicação muito precisa, que qual é a indicação? São as pacientes que têm um excesso de pele pequeno, por isso que ela chama mini, e esse excesso de pele, ele tem que estar entre o umbigo e a região íntima. Ou seja, a pochetinha. Isso, exatamente. Essa é a famosa pochetinha que a gente odeia e que é difícil perder. Essa é a indicação. Então, o corte ele é menor, a gente não vai fazer aquele corte no umbigo, então ela não vai ter a cicatriz no umbigo e ela vai ter um corte menor, parecido com o da cesárea, às vezes um pouco maior. Quem já fez cesárea vai poder fazer esse tipo de cirurgia? Pode fazer. Não tem problema? Não tem problema, só que é aquilo que eu te falei, ela só tem que ter um pouco de excesso de pele e na parte inferior do abdômen. Se ela tem um excesso de pele acima do umbigo, a gente já não indica. É outra técnica. Aí é a clássica que a gente tem que fazer. Aí pode associar com a lipoabdominoplastia. Isso, aí sim. Porque a gente
Aí na clássica a gente solta o umbigo e puxa o excesso de pele, que daí vem desde a região superior, puxando esse excesso de pele para baixo. O umbigo, vocês vão reconstruir esse umbigo novamente, Isso. né? Na verdade, assim, a gente mantém a base do umbigo original. Aí quando a gente diminui a pele, a gente vai depois só exteriorizar esse umbigo numa nova posição da pele. Vai centralizar novamente. Isso, exatamente. Agora, para qualquer tipo de abdominoplastia e da lipoabdominoplastia, mesmo quem tenha cesárea vai poder fazer. Pode fazer. Inclusive, até uma dúvida comum é assim, ó. Eu fiz uma abdominoplastia porque eu não tinha mais desejo de ter filhos, mas eu acabei engravidando de novo. depois da abdominoplastia. Isso aí vai atrapalhar o crescimento da barriga? Não. Mesmo quem já tem uma abdominoplastia pode ter filhos depois, não vai atrapalhar o crescimento da criança, só que o resultado provavelmente essa pessoa vai perder e vai ter que reoperar, mas pode ter filho também depois. Ou seja, não vai ter problema na gestação. Na gestação nenhum. Que a gente fica preocupada com isso, né? Exatamente. Porque Como é que funciona? Tem amarração? Vocês amarram o abdômen, é isso? Tem uma telinha que vocês usam? Quando a gente faz aquela união, né, da musculatura, é com ponto que a gente faz. Então, a gente vai dar ponto cirúrgico para segurar essa musculatura unida. Só que numa eventual gravidez após o procedimento, o corpo consegue abrir novamente essa musculatura. Então, para receber o bebê, né? O crescimento do bebê. Então, não vai atrapalhar no crescimento. Só que o resultado você vai provavelmente perder, mas também a boa notícia é que dá para você operar novamente depois dessa gestação. Sem problema nenhum. Sem nenhum. Ótimo. Depois da lipoabdominoplastia de definição, o doutor citou já, né? A lipo-HD. A tão falada e famosa lipo-HD com laser. Explica tudo pra gente, doutor. Então, vamos lá. Qual é a diferença da lipoaspiração tradicional para essa lipo-HD? Então, é assim, ó. Como eu tinha falado, né? A gordura na região abdominal, né? A gente tem 2 camadas. Na lipo mais tradicional, a gente trabalhava mais a gordura profunda. Então, ficava aquele abdômen até com uma quantidade legal de gordura, mas ele ficava mais reto. E o nosso abdômen, né, o abdômen que a mulher procura aí na academia, tem um relevo, né? Então tem as linhas, né, de atração até que já são comprovadas, né, no abdômen feminino. E para a gente conseguir essas linhas, aí eu tenho que pular para a camada superficial. Então aí eu vou